Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Portela, sou professor de Biologia, para quem não conhece, do Instituto Federal. E hoje a gente vai para a aula aí dos 3 domínios da vida, né? Então falamos um pouquinho da classificação biológica aí na aula anterior, né? E do breve histórico, né? Que teve aí da classificação biológica, da taxonomia, da sistemática. E agora a gente vai entrar na classificação mais atual, aceita aí nos livros didáticos, que é a classificação dos 3 domínios da vida propostas aí por Carl Wese, né, que é um biólogo estadunidense. Muito bem. Então essa classificação biológica, como eu falei, ela foi baseada em análise de RNA, né, e a partir da análise do RNA, ele observou que aquela classificação dos 5 reinos proposta anteriormente, na verdade o mais adequado seria dividir o reino Monera, que era o reino das bactérias, em 2 grupos distintos, que era o domínio Archaea e o domínio Bactéria propriamente dito, né? E que um ancestral comum deu origem aí ao ramo das arqueias e ao ramo das bactérias, e essas arqueias têm uma proximidade maior com o grupo dos eucariontes, onde estariam aí os outros 4 reinos que eram propostos anteriormente naquela classificação mais clássica mesmo lá dos 5 reinos, que era o animal, vegetal, fungos, bactérias e protistas. Beleza? Então a gente vai partir para essa classificação, dar uma breve exposição sobre ela, depois a gente vai falar de cada domínio especificamente e falar também do vírus, que é um cara que não se encaixa em nenhum desses 3 domínios, e também vai falar lá dos 4 reinos que estão dentro aí dos eucariontes, beleza? Então vamos lá. Então nessa representação nós vemos que a arqueia, né, que são as bactérias que eu falei para vocês que tem um hábito de vida mais limitado, ele fica mais em áreas extremas, de temperatura elevada, acidez elevada, salinidade elevada, então elas são chamadas de bactérias extremófilas. E as bactérias que fazem mais parte aí do nosso dia a dia, que a gente conhece, que são causadoras de doenças, que são decompositoras, que fazem parte de processos industriais, são as bactérias do domínio bactéria. Tá? E os grupos de células eucariontes ficam dentro de um domínio gigantesco, né, que é o domínio eucária, que dentro dele estão os animais, as plantas, os fungos e também os protistas, que tem uma classificação bem complicadinha, e a gente vai ver que as algas e os protozoários aí têm classificações bem confusas, né, ainda para a biologia, pelo que se conhece até os dias atuais. Então, antes da gente falar dessa classificação, a gente vai usar bastante ali alguns termos, né, para diferenciar esses seres vivos. Então, eu trouxe aqui para vocês exatamente essa descrição dessas principais características que a gente acaba comentando aí quando fala desses seres vivos, né, para diferenciá-los. E daí é bacana que vocês já saibam, né, alguns desses termos. Muitos vocês já devem ter ouvido, mas é só para reforçar aí no entendimento. Então, quanto à nutrição, né, vocês vão ver que os seres vivos podem ser classificados em autótrofos ou heterótrofos. Auto quer dizer próprio, trófo quer dizer nutrição. Hétero quer dizer diferente, trófo quer dizer nutrição. Então, autótrofo é aquele que é capaz de produzir, entre aspas, o próprio alimento, né? Então, a partir do gás carbônico, aí, ele consegue produzir açúcar, né? Por um processo bioquímico, que pode ser ou a fotossíntese ou a quimiossíntese. Né? Então, através de um processo bioquímico, uma reação bioquímica, ele consegue absorver o gás carbônico da atmosfera e produzir açúcar, que seria o alimento, a energia para o funcionamento das células dele. Então, ele produz o próprio alimento ao pé da letra, assim dizendo. E os heterótrofos são aqueles que precisam obter essa fonte de energia a partir da alimentação. Hétero quer dizer diferente, então ele obtém a nutrição a partir de uma fonte diferente que não o gás carbônico. Então ele precisa comer um açúcar, comer um composto orgânico grande que possa gerar energia para o funcionamento das células dele. Então ele não produz o próprio alimento, ele se alimenta de um outro ser vivo. Beleza? Ou de matéria orgânica morta que é derivada de um outro ser vivo. Então, quanto à nutrição, é essa classificação. O autótrofo produz o próprio alimento, o heterótrofo se alimenta de outros seres vivos. Assim, de uma forma mais simples. Quanto ao metabolismo, eles podem ser aeróbicos,
anaeróbicos ou facultativos. Quando tem o an antes da palavra, quer dizer não. Aeróbico vem de aero, né, de ar. Na verdade, se refere aí principalmente ao oxigênio. Então, aeróbicos são aqueles que realizam respiração aeróbica e dependem do oxigênio. Então, lembrem que a respiração aeróbica é o processo pelo qual a célula queima o açúcar, né, e produz energia para o funcionamento dela. E para ocorrer essa queima do açúcar, depende do oxigênio, por isso que a respiração aeróbica é dependente do oxigênio. Aí tem procedimentos ou processos, né, bioquímicos que são anaeróbicos, que alguns seres vivos realizam, né, que conseguem obter energia da queima do açúcar do mesmo jeito, só que a partir de uma reação química que não depende de oxigênio. Aí pode ser a respiração anaeróbica, né, que são outros compostos que são os receptores finais de elétrons lá da quebra do açúcar, ou um processo de quebra incompleta desse açúcar, que é a fermentação, e que também não depende de oxigênio, que é fermentação alcoólica, acética, fermentação lática, né? São vários tipos aí de fermentação. Então, os seres vivos podem ser aeróbicos, que são os que respiram oxigênio, dependem do oxigênio para obter energia, e os anaeróbicos são aqueles que não dependem do oxigênio e conseguem obter energia a partir do açúcar por outros mecanismos. E os facultativos são aqueles que são aeróbicos, se tiver oxigênio, mas se acabar o oxigênio, ele faz algum processo, por exemplo, a fermentação, para resolver o problema do metabolismo dele. Então, existem seres vivos que são capazes de fazer isso. Muitos fungos e algumas bactérias também são facultativos. Então, se tiver oxigênio, ele faz respiração aeróbica, que é mais vantajosa. Se não tiver, ele dá um jeito e faz fermentação para conseguir manter a atividade mínima da célula. Quanto à classificação da organização celular, né? Eles podem ser procariontes ou eucariontes. A gente ouviu falar bastante desses termos, né? Procariontes, pro quer dizer antes. Eucarionte, eu quer dizer verdadeiro ou próprio. Carionte vem de carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo da célula. Então, a célula ela pode ser nucleada. Tem lá um núcleozinho que é onde fica o material genético lá no meio. Então, se ela é nucleada, ela é eucarionte. Ela tem uma carioteca verdadeira, uma carioteca própria. Carioteca é a membrana que envolve o núcleo, que é a que fica aqui em volta do material genético, protegendo ele. Certo? E procariontes quer dizer que eles vêm antes do surgimento da carioteca, ou seja, eles não possuem carioteca, eles não têm núcleo, que são as células típicas aí de bactérias e arqueias, que são organizações celulares um pouco mais simples, né, em termos de complexidade de estruturas. E também podem ser classificados quanto ao número de células. Podem ser unicelulares, como é o caso dos procariontes, como é o caso de alguns fungos, de algumas algas e dos protozoários. E podem ser pluricelulares, que são os mais complexos, né, que já formam estruturas um pouco mais integrativas, né, e formam um corpo um pouco maior com várias células. Como é o caso dos animais, das plantas, de vários fungos, várias algas, que a gente vai estudar aí dentro dos eucariontes. Beleza? Então essa é a classificação basicona assim, que a gente vai usar para diferenciar alguns grupos. Muito bem. Então, falamos dos 3 domínios. Domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária, né? Domínio bactéria, como eu falei, são as bactérias mais comuns aí no nosso dia a dia. Então, cianobactérias são aquelas bactérias que fazem fotossíntese e estão presentes praticamente em todos os corpos d'água, né? Rios, lagos, mares, e são responsáveis pela fotossíntese e também pela manutenção das taxas de oxigênio adequadas na atmosfera, né? Elas é que são o pulmão aqui do planeta, são as cianobactérias e as algas que vivem aí nos corpos d'água. Bacteriorrizas são bactérias que vivem associadas a raízes de plantas, principalmente plantas leguminosas, né? Elas são responsáveis por fazer aquela fixação do nitrogênio. Vocês viram em ecologia, provavelmente, no ciclo biogeoquímicos, né? O ciclo do nitrogênio. O nitrogênio não pode ser obtido diretamente da atmosfera, o único ser vivo que faz isso é a bactéria, né? São essas bacteriorrizas, que vivem em raízes de plantas leguminosas. Aí elas absorvem o nitrogênio da atmosfera e transformam em nitrito, nitrato ou amônia
que pode ser absorvido pelas plantas, aí a planta incorpora nos tecidos dela e a planta serve de alimento para um animal, e é assim que os animais e plantas obtêm o nitrogênio do qual eles precisam, visto que o nitrogênio faz parte de proteínas, faz parte do DNA e do RNA e de todos os seres vivos. Muito bem. Além disso, as bactérias patogênicas, ou seja, as que causam doenças, né, tanto em seres humanos, quanto em plantas, quanto em outros animais. Aí tem alguns representantes aqui que eram classificados por um tempo aí dentro de fungos unicelulares, né, que são chamados de micoplasmas, por isso que mico quer dizer fungo. Tá? Mas hoje em dia são classificados dentro da bactéria aqui porque eles são células procariontes, eles não têm núcleo, não têm organelas, portanto, pertencem ao domínio bactério. Então, domínio bactério, o que vai ter de característica geral? Né? São todas unicelulares, com algumas exceções, mas muito raras, de grupos multicelulares que podem ocorrer, tá? Mas, assim, de regra geral, são unicelulares, né? Podem ser isoladas ou viver em colônias ou cepas, que é o que é mais comum, né? Formando cepas de bactérias. São todas procariontes, não tem núcleo formado, não possui carioteca, que é o que a gente falou agora há pouco. Podem ser autótrofas ou heterótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento ou se alimentam de matéria orgânica, por exemplo, as bactérias decompositoras ou as bactérias parasitas, né, elas são heterótrofas. E as autótrofas, por exemplo, seriam as cianobactérias, que fazem fotossíntese, que eu falei para vocês. Podem ser aeróbicas, que dependem de oxigênio, ou anaeróbicas, que não dependem de oxigênio. É muito comum, por exemplo, quando está apodrecendo alguma coisa, né? É muito comum que tenham bactérias decompositoras. As bactérias que são aeróbicas, elas não dão mau cheiro na decomposição. Então, para quem mexe com composteira, está acostumado com isso. A composteira você tem que sempre misturar a terra com aquele resto de comida e tal. Você tem sempre que mexer na terra para permitir a oxigenação dela, porque a decomposição aeróbica, que ocorre em presença de oxigênio, ela não libera cheiro ruim. Né, vai ter o cheiro do próprio alimento, mas não libera um cheiro forte, não libera um cheiro ruim de podre, por exemplo. Enquanto que a decomposição anaeróbica, se a terra ficar socada, né, aquela bactéria não vai ter o oxigênio disponível, vai ocorrer até a decomposição aeróbica por um certo tempo, aí acaba o oxigênio e ela começa a fazer decomposição anaeróbica, que é o que dá o cheiro ruim, né, e dá aquele cheiro de estragado, de podre, ou de um rio que não tem oxigênio mais na água, ele também fica com um cheiro muito forte. A gente fala que quando o rio morreu, ele fica podre mesmo, né, o cheiro dele. Libera compostos derivados de enxofre, principalmente, na decomposição anaeróbica. E o facultativo seria esse que pode optar. Essas bactérias que eu falei para vocês, muitas vezes elas podem optar. Se tiver oxigênio, ela faz decomposição aeróbica, se não, ela faz decomposição anaeróbica. Beleza? Essas bactérias ainda podem ser de vida livre, né? Como eu falei para vocês, que são bactérias utilizadas na indústria, que fazem fermentação, cianobactérias, bactérias decompositoras, ou podem ser parasitas, como eu falei, que são as bactérias causadoras de doenças. A parede celular, ela está presente, né, na maior parte, e ela é formada por peptidoglicanos. Isso aqui é uma característica diferente. Bactéria, gente, tem uma parede celular diferente de outras células que também têm parede celular. Por exemplo, células vegetais, que a gente vai ver, tem parede celular. Só que a parede celular é de celulose, que é um açúcar, e que é o papel aí do caderno de vocês. Tá? É a celulose pura. Então, a parede celular de célula vegetal é de celulose. De uma bactéria, ela é chamada de peptidoglicanas. Ela tem composição de proteínas e de açúcares. Peptídeo vem de proteína e glico vem de glicose, que é um açúcar. Tá? Então, ela é formada por aminoácidos, que são a base das proteínas, e açúcares, chamados de disacarídeos. Tá? Ela só vai estar ausente em micoplasmas, que eu falei lá, que eram classificados como fungos, né? Mas depois viram que, na verdade, são bactérias. Eles eram classificados como fungos até também por essa ausência de parede celular, mas aí verificaram que ele não tinha núcleo formado, não tinha célula eucarionte, e por isso foram reagrupados aqui dentro de bactéria. Tá?
E o que ela tem de diferente? Em relação às células eucariontes, o RNA ribossômico dessas células ele é um pouco menor. Ele tem 70 subunidades, por isso que é chamado de 70S. Tá? Então, o RNA ribossômico de células procariontes em geral, ele é menor do que o de células eucariontes, como a gente vai ver. Então, esse aqui é chamado de RNA ribossômico 70S, e das eucariontes vai ser o RNA ribossômico 80S. Tá? É só uma característica bioquímica diferente entre eles. Muito bem. Aí aqui, no domínio arqueia, né, que é o outro domínio de bactérias, né, de células procariontes, que a gente fala, são as bactérias extremófilas que eu falei, né, que elas vivem em condições extremas. Então, são as termoacidófilas, ou seja, vivem em ambientes com altas temperaturas e grande acidez, que é comum, por exemplo, em lagos de água quente, né, lagoas de água quente, próximos a áreas vulcânicas. Halófilas são aquelas bactérias que têm afinidade por grande salinidade, né? Então são aqueles mares internos que a gente fala que são lagos salgados, né? Que já foram mar por algum tempo, mas hoje em dia estão isolados numa área continental e daí formam lagos salgados. Então percebam aqui, né? Filia quer dizer afinidade por, então afinidade por ácido e por temperatura alta. Afinidade por halo quer dizer sal, tá? Por salinidade alta. E metanobactérias são bactérias que são metanogênicas, né, que a gente fala, que são muito comuns aí, usadas na indústria não, na usina de tratamento de esgoto, de efluente, até usada na indústria também como tratamento de efluente de substâncias indesejáveis. Tá? Então são bactérias que vivem em condições extremas. Também são unicelulares, encontradas isoladas ou formando colônias e cepas. São todas procariontes, então é bem parecido aqui com o grupo das bactérias, tá? Maioria autótrofa, tá? Aqui a diferença é essa, que a maioria é autótrofa e é quimiosintetizante, não é fotossintetizante, então eles obtêm a energia, né? Absorvendo o gás carbônico e obtendo energia a partir de reações químicas, por isso que é quimiosintetizante, tá? Então, são reações químicas na região onde essa bactéria vive, né, essa arqueia vive, liberam substâncias que reagem quimicamente e liberam calor, liberam energia. E essa energia é utilizada para incorporar esse gás carbônico e formar açúcar dentro delas. Então, elas são chamadas de autótrofas quimiosintetizantes. Ou, se for heterótrofa, elas se alimentam de matéria orgânica. Beleza? Não tem bactéria do domínio arqueia que cause doença. Elas não causam doença. Ok? Muito bem. Podem ser aeróbicas, dependentes de oxigênio, ou anaeróbicas. Aqui não tem o caso da facultativa, por exemplo. Tá? Como eu disse, tem afinidade por condições extremas, como elevada salinidade, temperatura, pH ácido, né? E podemos aqui também falar que vivem associadas, no caso aqui, algumas bactérias comensais e mutualísticas que vivem no nosso tubo digestório, no tubo digestório de outros animais, também que são condições extremas, e são bactérias que fazem relações ecológicas com outros grupos, geralmente relações ecológicas de mutualismo ou comensalismo, né, que a gente até tratou em ecologia. Mutualismo é quando um ser vivo depende do outro para sobreviver. Né? Então, é uma troca de favores, uma troca benéfica, né, entre os dois, e eles dependem daquilo para sobreviver. Por exemplo, uma bactéria que vive no intestino de um animal herbívoro. Aí só ela consegue degradar a celulose. Ela se alimenta daquela celulose, para ela é benéfico, e o animal herbívoro não era capaz de digerir a celulose e não ia conseguir ter tanto açúcar para ele se manter vivo. A bactéria digerindo a celulose, ela disponibiliza açúcar para esse herbívoro e ao mesmo tempo ela tem nutrientes para ela conseguir manter a atividade dela. Então é uma troca benéfica entre os dois e um depende do outro para sobreviver. Bactéria comensal é aquela que se alimenta de resíduos do outro sem causar prejuízo. Por exemplo, as bactérias que vivem na nossa flora intestinal, que
ocupam aquele espaço e se alimentam dos restos de alimentos que nós estamos comendo, mas sem causar nenhum problema de saúde para a gente. Ela não faz nenhum mal, a não ser que ela entre num descontrole populacional e aumente demais. Mas as bactérias que fazem parte da nossa flora, se elas estiverem dentro da quantidade adequada, elas não fazem mal para a gente. Alguns cientistas colocam até que elas fazem bem, seria até uma relação de protocooperação ou até mutualismo, dependendo do ponto de vista da interpretação e da análise, porque elas evitam que outras bactérias ocupem o local e causem doenças, né? Então há uma troca de favores também. Mas isso tudo depende da descrição do cara que está fazendo a descrição dessa relação ecológica, tá bom? Mas o importante de saber é que arqueias não têm espécies que são parasitas, tá? E elas são mais próximas dos eucariontes do que as próprias bactérias que a gente falou anteriormente. Então, o domínio arqueia é mais próximo do domínio eucária do que do domínio das bactérias. A gente vai ver algumas características aí que eles compartilham e outras que não. Nesse caso, a maior parte das arqueias não tem parede celular, tá? Mas quando tem parede celular, ela é composta de polissacarídeos, glicoproteínas ou proteínas, não de peptídeo-glicanas, como a gente falou lá atrás. Então, o domínio bactéria é que tem parede celular de peptídeo-glicano. No domínio arqueia, a maioria não tem parede celular e quando tem, não é de peptídeo-glicanas. Beleza? E o RNA ribossômico tem o mesmo tamanho, porque é uma célula procarionte, tem o mesmo tamanho que é o de 70 subunidades. Quanto ao domínio eucária, né, são os 4 reinos que sobraram aí, né, além das bactérias, do reino da Monera antigo, né? Então, o reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos e o reino protista. Característica geral deste grupo eucária, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Pluricelular, a maioria deles. Unicelular, tem alguns fungos, como as leveduras, que são unicelulares, os protozoários, que são do protista aqui, e também algumas algas, que são unicelulares. Mas o restante é tudo pluricelular, formado por várias células. São todos eucariontes, ou seja, possuem carioteca, tem a membrana nuclear, e além da membrana, tem várias organelas citoplasmáticas, como mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo. Então, tem várias subunidades, vamos dizer assim, que estão dentro da célula, com funções específicas. E daí a gente chama de organela, é como se fosse um órgãozinho, né? Lógico que não é um órgão porque está dentro de uma célula, mas é uma estrutura especializada, que tem uma função específica dentro da célula e ela é delimitada por membrana. Isso é típico de célula eucarionte. Possuem espécies autótrofas, como é o caso das plantas e das algas, por exemplo, e espécies heterótrofas, que é o caso do reino animal, que é o caso do reino dos fungos, dos protozoários e de alguns grupos aí de euglenas, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente. Beleza? Podem ser aeróbicas, dependentes de oxigênio, ou anaeróbicas, que são as que são independentes de oxigênio, que é muito comum aí em alguns grupos de fungos que fazem principalmente fermentação e são amplamente utilizados na indústria, que a gente vai ver mais para frente, e os protozoários, que vivem em condições aí dentro do tubo digestório de alguns seres vivos e que daí não são dependentes do oxigênio para sobreviver e realizam outros processos que não dependem de oxigênio. Muito bem. Podem ou não formar tecidos verdadeiros, ou seja, o que é tecido verdadeiro, gente? É quando ele se organiza e forma um tecido com uma função específica. Então, tem tecido conjuntivo, tem tecido epitelial, tem tecido nervoso, tecido de transporte, vários tecidos. No caso de animais e plantas, eles apresentam tecidos verdadeiros. No caso de um fungo, ele não tem tecidos verdadeiros, eles formam hifas, que a gente vai ver mais para frente. Protistas, os protozoários são unicelulares, então eles nem são multicelulares para formar tecidos. Para formar tecido tem que ter várias células. As algas, tem algumas que são multicelulares, mas elas não formam estruturas diferentes, como raiz, caule e folha. Não tem fruto, não tem semente. Então ela não forma tecidos, não forma órgãos, não forma estruturas diferenciadas. Beleza?
Então, podem ser de tecidos verdadeiros ou não. E no caso das eucariontes, todos eles têm o RNA ribossômico 80S. Ele é maior do que a das células procariontes, tanto de arqueia quanto de bactéria. Beleza? Então aqui tem uma representação naquela árvore filogenética, um cladograma, como queiram, né? Então eu tenho um ancestral comum. Surgiu aqui o grupo bactéria, né? Que era o antigo reino Eubactéria. Desse ancestral comum surgiu o ramo tanto de arqueia quanto de eucária. E um ancestral comum, a arqueia e eucária, está aqui, deu origem então ao grupo arqueia, que são as bactérias extremófilas, e a toda a ramificação aqui dos eucariontes, que é o caso aqui das plantas, dos fungos e dos protistas. Reparem que com maior proximidade aqui entre animais e fungos do que qualquer um deles com os outros grupos. Beleza? Aqui, né, também uma representação, todos os eucariontes aqui, né? Então, o domínio eucária, juntando toda essa galera aqui de protistas, né, que junta lá em cima aqui, que seriam os coanoflagelados, e mais um monte de gente aqui, algas verdes, cromistas, radiolários, alveolários, tudo isso aqui, gente, é o que eu falei para vocês, tem uma classificação bem complexa, que é a classificação dos protistas. Tá? Então, tudo isso aqui seria o que a gente classifica genericamente como reino protista. Aí, além deles, tem os fungos, plantas e animais. Então, seriam os 4 reinos tradicionais aí propostos naquela classificação de 5 reinos. E daí o reino Monera foi desmembrado em 2 domínios, que é o domínio arqueia e o domínio bactéria, que está aqui embaixo. Beleza? Então, tem um ancestral comum, que deu origem a todos os ramos. Aí, esse ancestral comum aqui, entre bactérias, né, do Eubactéria e arqueias, ele é mais distante do que o ancestral comum entre arqueia e eucariontes. Então, a arqueia é mais próximo de eucariontes do que de eubactéria, ou de bactéria, né, na verdade. Então, aqui uma tabelinha para mostrar algumas semelhanças e diferenças aí, né? O que faz com que os arqueias sejam próximos de eucária, né? São algumas características bioquímicas, tá, gente? Vocês não precisam se preocupar com isso, mas é só para explanar para vocês. Então, a arqueia e eucária aqui, mureína na parede celular, eles não têm, né? Quando tem parede celular, não apresenta. Aí, o tipo de inibição do metabolismo, eles apresentam o metabolismo inibido, no caso das bactérias, e tanto a arqueia quanto a eucária não apresentam inibição através dessas substâncias químicas. E a síntese de proteína, isso aqui é o principal, tá, gente? As reações químicas de síntese proteica, de produção de proteínas fundamentais para o metabolismo, elas são muito similares entre esses 2 grupos. Então, a característica principal que une, ou que deixa eles mais próximos entre si do que a arqueia com bactéria, é essa característica bioquímica da reação de síntese proteica. Então, a síntese proteica realizada por arqueias e eucariontes é muito parecida. Por isso que eles são considerados mais próximos entre si do que qualquer um deles com o domínio bactéria. Aqui mais uma para mostrar, né, as características que são comuns. Então, eles não têm parede celular de peptídeo glicana, enquanto que a bactéria sim, né? RNA polimerase é uma enzima que faz parte lá da síntese proteica, como eu falei para vocês. Então, aqui tem só uma RNA polimerase, aqui tem várias. O aminoácido iniciador do processo de tradução, que é a síntese proteica também, é o mesmo iniciador que a metionina entre eles, e na bactéria é diferente, composição química. A histona, compondo aí o material genético junto, né, formando aí o cromossomo, está presente nesses 2 grupos, enquanto que nas bactérias está ausente. Então, gente, essas semelhanças de síntese proteica, como eu falei,
são as características principais que aproximam a arqueia de eucária. E por último aqui que a gente vai tratar são os vírus, né? Vírus não pertencem a nenhum domínio, a nenhum reino da classificação biológica, né? Não está classificado junto com nenhum outro ser vivo. Por quê? Porque o vírus ele é uma exceção. Ele não tem estrutura celular e ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso quer dizer que ele precisa de uma célula para ter atividade. Sem a célula, ele não consegue ter um metabolismo, ele não consegue se reproduzir, certo? Então, o vírus certamente surgiu depois da vida, né? Embora ele seja mais simples do que uma célula, ele surgiu depois da vida, porque o mecanismo que ele utiliza depende da vida para se replicar, se multiplicar e ter atividade. Então, o vírus ele não tem estrutura celular. O que seria estrutura celular? Membrana plasmática, citoplasma, DNA e RNA. Com o DNA e RNA, a célula consegue produzir as proteínas de que ela precisa e as substâncias de que ela precisa para a estrutura dela e para o funcionamento, para o metabolismo dela. O vírus não tem essa estrutura celular. Ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma, e ele tem algumas estruturas diferenciadas que vão fazer com que ele tenha facilidade de penetrar numa célula, introduzir o material genético dele numa célula, para que esse material genético, dentro do mecanismo da célula, consiga produzir tudo o que ele precisa para se multiplicar, se reproduzir e parasitar novas células. Tá? Então, o vírus ele tem essa organização básica, onde o material genético dele ou é DNA ou é RNA. Ele não tem os dois, como todas as células. Então, toda célula tem DNA e RNA, para fazer a síntese proteica e ter o metabolismo. Ele não, ele tem ou um ou outro. Tá? E esse material genético é o que vai ser introduzido na célula hospedeira. E é esse material genético que vai ficar camuflado lá dentro da célula hospedeira e ela vai replicar aquele material genético sem perceber que é um material genético estranho, que é um parasita. Em volta desse material genético, que é esse colarzinho de pérola aqui, que está aqui no meio, todo retorcidinho, seria o material genético, certo? Que é o ácido nucleico. Em volta dele pode apresentar um capsídeo, que é um conjunto de proteínas e carboidratos que ficam em volta do material genético. Beleza? Aí, além disso, eu tenho aqui também o envelope, né, que é um envoltório lipídico que fica em volta do vírus. Ele faz o mesmo papel aí, vamos dizer assim, da membrana no aspecto da proteção, mas ele não tem toda aquela complexidade da membrana plasmática de uma célula normal. Qual é a função dele? É proteger a parte interna do vírus e, principalmente, associado a esse envelope, a gente tem peplômeros, que são proteínas que na TV aí, ultimamente ficou bem conhecido, são as proteínas spike aí do coronavírus, né? Então, são proteínas que vão ser as responsáveis por ancorar na célula hospedeira. É ela que reconhece a célula hospedeira e liga o vírus na célula hospedeira para que ele consiga introduzir o material genético dele dentro dessa célula hospedeira. Tá? E essa camada lipídica é ela que é rompida quando a gente lava a mão com álcool 70, o álcool em gel. Quando você passa esse álcool em gel na mão, você rompe esse envelope protetor e daí o vírus não consegue reconhecer a célula hospedeira e não vai conseguir parasitar e introduzir o material genético dele na célula hospedeira. Beleza? Então, para a gente partir para a classificação biológica, a gente vai começar por esse ser vivo à parte, né, que é o vírus. E a próxima aula a gente vai tratar exclusivamente desse grupo, então, que é o grupo dos vírus, e depois nós entramos nos 3 domínios propriamente ditos. Domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Aí, quando a gente encerrar essa classificação do domínio eucária, na classificação geral, aí a gente vai grupo a grupo dentro dos reinos animal, vegetal, fungos e protistas. Beleza? Então, eu agradeço a presença de todos e vamos dar desenvolvimento aí no estudo dos seres vivos a partir da próxima aula. Um abraço, muito obrigado e até mais.